ao Senhor. Lucas capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, Lucas 7, versículo 11. Vamos ler do 11 até o versículo 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos lá. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele e seus discípulos uma numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. E eis que ia e saía ao enterro do único filho de uma viúva, e a grande multidão da cidade ia com ela. Vindo ao Senhor Jesus, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estiveram mortos e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta é a notícia a respeito dele e divulgou-se para toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Assim oremos. Senhor Deus eterno Pai, grande Deus é na nossa vida, ao Senhor. Obrigado por essa pregação, por essa palavra aqui, Senhor. Que o Senhor me use através do Espírito Santo, Deus. Abençoa todo o povo ministerial desta igreja, toda a liderança, Deus. Que essa palavra aqui, Senhor, não venha ser, Deus, mas o teu Espírito Santo fala através da minha boca, Jesus. Então me usa, Deus, me capacita nessa noite para transmitir o que o Senhor quer falar para a tua igreja. Em nome de Jesus, a vida diz? Amém. Posso entrar? Pois não, essa passagem aqui que eu vou dizer para vocês é interessante, que é uma ressurreição. Você perceber que fala assim, o versículo 11, em dia subsequente, porque Jesus ele tinha acabado de fazer um milagre lá em Cafarnaum. E como Jesus ele está bem pertinho da cidade, ele vê de longe aquele cortejo. Jesus tinha andado basicamente, irmãos, 50 quilômetros para chegar nessa cidade de Naim. E percebam que a mãe dele, que era a ressurreição, filho da viúva. Por que viúva? Porque ela já não tinha mais marido. Além dela não ter marido, ela tinha perdido o filho dela. Veja que coisa triste. A única pessoa que ficou do lado dela morreu. Aí eu fico me perguntando, é tão difícil quando a gente perde algo na nossa vida. É tão difícil quando a gente perde a nossa esperança. É tão difícil quando a gente vê, meu Deus, acabou-se tudo na minha vida. Eu não vejo mais solução. Eu não vejo mais saída. Deus, dói essa prova que eu estou passando. Eu fico imaginando, meus irmãos, a situação naquele cortejo, naquele tempo. Mulher perdeu tudo. E hoje eu pergunto a você, e quando a sua última esperança morre? Quando a sua última esperança morre? Quantas vezes a gente diz: Deus, eu não vou conseguir. Deus, está sendo difícil para mim essa situação. E quando você não consegue restaurar seu casamento? Enquanto você não consegue trazer seu filho para Jesus? Enquanto você não consegue ter o que você queria? Enquanto não tem alimento na sua casa? E aí você pensa que Deus esqueceu de você. Mas percebam aqui que, além dele ser o único filho da viúva, naquela multidão, Jesus, quando viu, ele se compadeceu. A Bíblia fala que ele se compadeceu. Veja, Jesus olhou para aquela mulher de uma forma diferente. Ele teve um compadecimento daquela mulher e ele fala: não chores. Veja que interessante. A mulher perdeu o filho, já era uma viúva, chega a Jesus: não chore. Você ainda não entende que chorar é difícil, né, irmão? Você já está com aquela dor, com aquela mulher, com aquele sentimento de que perdeu tudo, sozinha no mundo, e assim chega e confronta a gente, não chora. Eu fico imaginando aquela cena, meus irmãos. E aí que Jesus fala, ele fala: chegando se tocou o esquife. Pessoal, para quem não sabe, esquife aqui na Bíblia é como se fosse um caixão. Mas tem uma coisa lá no Antigo Testamento que quem tocasse, irmão, no defunto ficaria 7 dias impuros. E Jesus, ele foi lá e tocou o esquife. Até isso Deus é interessante. Então ele falou ao jovem: levanta-te. Percebam que Jesus falou: levanta-te. E de imediato sentou-se aquele que estava morto e passou a falar. De imediato, assim que Jesus chegou, deu a ordem, o defunto se levantou. Sabe o que é interessante, irmão, nessa passagem? É que quando a gente passa por nossos problemas, que a gente vê que não tem mais saída, que a gente vê que não tem mais solução, que a gente acha que está tudo acabado e não tem mais esperança para o nosso
Mas não, teve uma situação, ele tinha vindo de fazer um milagre em Cafarnaum, passou perto da cidade e viu de longe aquele enterro. E veja que, antigamente, os enterros continham, veja que a Bíblia fala que está uma grande multidão. Eu fico imaginando a mãe dele na frente e a multidão atrás, segurando o caixão, o chifre. E Jesus, quando chega, não chora. Uma grande multidão, quantas pessoas tinham ali, impossível não chorar. Mas eu acredito, fico pensando, Jesus, eu acredito que nem a mãe dele acreditou no que estava vendo. É tanto que no versículo final fala assim: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança. E o versículo 11 fala assim: todos ficaram possuídos e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Ou seja, as pessoas, quando vê aquilo, se maravilharam-se. Porque quando Jesus chega, ele faz o quê? Ele faz maravilhas na nossa vida. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Então eu digo para você essa noite: tem sim jeito do teu problema, tem solução para a tua causa, e essa solução se chama Jesus de Nazaré. Nunca pense que algo na sua vida está perdido porque você não está vendo nada acontecer. É nos bastidores e Deus está agindo a teu favor. Por mais que você não veja, mas Jesus ele está agindo. É difícil, é doloroso a gente passar pela prova, pela luta, pelo choro. É difícil porque somos seres humanos, mas a gente passa com Jesus. E se ele chegar assim como chegou com essa viúva e dar ordem, vai acontecer. Pode se levantar o espírito governador na minha e na tua vida, o Satanás que for, mas se ele dá a ordem para que levante, vai ter que se levantar. E todo mal sai. O menino, a Bíblia fala que se levantou de imediato. Não fala que se levantou 2 minutos depois, 5 minutos depois, foi na hora. Quando Jesus determina algo na minha e na tua vida, se for o dia, ele vai fazer na hora. Independente se falem, independente se não acreditem, independente se não creiam, mas se Jesus chegar na tua causa, o teu problema é na hora. Porque muitas das vezes a gente sabe que está demorando, porque a gente é ansioso. Infelizmente, ela fala sobre depressão, hoje se fala muito sobre ansiedade. Mas se Jesus chegar, não tem depressão certa. Se Jesus chegar, não tem choro certo. Se Jesus chegar, não tem ansiedade certa. É na hora que ele faz o milagre, é na hora que ele cura, é na hora que ele batiza, é na hora que ele restaura, e é na hora que ele muda cativeiro. Eu fico imaginando, ei, cancelou o funeral, acabou, não vai ter mais enterro não. Isso é lindo. Jesus ele trabalha de várias formas na nossa vida. A gente pensar que é o fim, e vai ser o funeral, que a gente vai enterrar alguém que a gente tanto ama. Jesus chega, ei, para. É agora que eu vou agir. E Jesus fez. Então, Jesus fez isso há anos atrás, milhares de anos atrás. Mas hoje ele não deixa de fazer diferente não. Se Jesus chegar na tua casa e dizer que é agora, que é a hora, se levanta, acabou-se. Jesus vai fazer. Independente da opinião humana de alguém que não queira ver a tua vitória, independente da opinião humana de alguém que não quer te ver de pé, se Jesus chegar, ele faz o milagre acontecer. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos exalta no momento certo. Mas muitas das vezes, para ele nos exaltar, a gente tem que descer. E quando eu falo exaltar, não é a gente ser melhor do que ninguém, ter nariz empinado, não. É quando a gente se humilha aos pés de Jesus, dizendo: Deus, acabou tudo na minha vida, mas eu tenho fé que meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor, irmão. Eu vou dar a oportunidade a Paulo aqui. Meus irmãos, né? Talvez são produtores vão estar orando ao Senhor, né? Porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, né? E nosso irmão Flores, ele aceitou, foi, né, o fruto do puro relâmpago, né? Aceitou Jesus no fruto do relâmpago, já está assim todo bonito, com paletó,
paletó engravado, já está orando, cantando hinos, né? Está aprendendo, né? A como servir a Deus, né? E é de muita alegria, né? Ver que Deus, Ele transforma mesmo a vida das pessoas, porque às vezes a gente serve a Deus, né? naquela mesmice, naquela mesma coisa, né? Recebe a Deus na parte teórica e às vezes a gente não vê uma transformação na nossa vida ou na vida de outra pessoa, ou às vezes vê na vida de outra pessoa, mas não vê a transformação dentro da nossa vida. Mas quando a gente começa a fazer algo do Senhor, quando a gente começa a ler a Bíblia e a praticar a Bíblia, começar a evangelizar, começar a sair a campo, começar a fazer a obra de Deus, realmente a obra de Deus, entregar sua vida ao Senhor, dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Aí você vai começar a ver Deus transformando a sua vida de uma forma muito grande, Deus começar a lhe usar de uma forma grande. É assim que Ele quer. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos deixar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse trabalho. Os irmãos fiquem de pé. Vamos deixar orando ao Senhor, agradecendo pelo trabalho.